de nada que precise para Ele. Por quê? Porque Ele é, como eu disse, perfeito, completo, absoluto em tudo. E aí eu faço mais uma pergunta para que nós reflitamos juntos, dizendo assim: qual o motivo que te leva a buscar a Deus? Qual o motivo que te leva a buscar a Deus? Qual o propósito? Qual o ensejo? Qual a plenitude que te leva a buscar a Deus? E muitos podem até, em alguma necessidade da vida, até responder, ou se você perguntar para quem que está em enfermidade, ele vai falar assim: eu estou buscando por saúde. Outros, com aquele materialismo, não vou falar a palavra que eu pensei, mas com o materialismo que existe nesse mundo, está buscando uma casa, está buscando a Deus pelo motivo de um carro, de trocar um carro. Tem jovens aí buscando a Deus por um motivo de um relacionamento. Tem jovens que já têm um relacionamento e está buscando a Deus por um motivo de um casamento, que quer se casar. Tem outros que buscam o estudo dos filhos, a formação do filho, a profissionalização do filho. E você, que hoje está aqui nessa noite, e eu, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, qual o motivo que está nos levando a buscar a Deus? O que está nos motivando? Olha, a pergunta diz: qual o motivo? Então, o que está nos motivando a buscar a Deus? E dessa forma eu gostaria que você fosse comigo no livro de Jeremias, capítulo 29, é um versículo conhecido. Você já leu, já ouviu falar em algumas pregações. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. 29, 13. Diz assim, ó: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, qual que é o motivo, ou qual é a motivação de nós buscarmos a Deus? De todo o coração. Não existe outra forma de nós buscarmos a Deus. Por que não existe nenhuma outra forma de nós buscarmos a Deus a não ser de todo o coração? Porque Deus não tem necessidade, porque Deus não tem falta, porque Deus é perfeito, completo e absoluto em tudo. Ou melhor, quem tem necessidade de Deus sou eu e somos nós, não sou eu, é você. Ou nós que temos necessidade de Deus. Então nós temos que buscar de todo o coração, porque quem precisa, quem tem necessidade de Deus, quem tem falta de alguma coisa, somos nós. E não Deus, e sim nós. E a palavra de Deus aqui em Jeremias está dizendo que se nós buscarmos, nós o acharemos. Mas de que forma que se nós buscarmos o acharemos? Se for de todo o coração. Não é a parte. Não é em partes, não é pela metade, não é por um quarto, não é por nada, por 2/3, não, é de todo o coração. Agora, como que buscamos? Como que o ser humano está buscando? O ser humano está buscando, estando aqui dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra, mas com a mente em outro lugar, com a mente pensando no que vai comer depois que sair do culto, no que vai fazer depois, na hora que sair do culto, está pensando no amanhã, está pensando o que tem que fazer amanhã, é que isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é buscar de todo o coração? Estando de corpo presente, mas pensamento em outro lugar? Com pensamento em outras coisas? Isso não é buscar de todo o coração, irmão. Desculpa, mas não é buscar de todo o coração.
É buscar de todo o coração na plenitude, é na entrega, é na comunhão, na devoção da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus que se faz presente no nosso meio. É dessa forma que nós buscamos a Deus. E agora tem um porém, que nós vamos continuando a palavra. Quanto mais você busca, mais você terá dele. Você sabia disso? Quanto mais você busca, mais você terá dele. É uma reciprocidade isso daqui? Sim, é uma reciprocidade. Quanto mais você busca, mais você o tem. Quanto mais você está na presença dele, mais você quer estar na presença dele. Quanto mais você lê a palavra dele, mais você quer ler a palavra dele. Uma certa oportunidade, eu estava aqui numa escola bíblica e uma irmã perguntou para o pastor que foi o mentor que me levou a gostar de fazer leitura de livros, de bons livros. Aí ela perguntou, uma certa irmã, não vamos citar nome por ética, mas ela perguntou para o pastor como que ela fazia para se pegar o gosto da leitura. Como que o pastor consegue ler 3 livros ao mesmo tempo? Ele lê um de manhã, um à tarde e um à noite. Não cheguei nesse nível, irmão. Porque se eu ler 3 livros, que eu li de manhã à tarde, eu já confundo com a história do primeiro, que já confundo com o da noite, aí não sei mais que livro que eu estou lendo. Se você perguntar, eu misturo o tema dos 3 livros e te falo um só. Falo, estou lendo esse livro. Mas ele consegue. E por que ele consegue? Por que ele consegue, meu irmão? Porque ele é especial. Não, porque ele busca. Porque ele tem determinação. Porque ele tem uma vontade de fazer aquilo. E ele fazendo cotidianamente isso, vira uma rotina. E automaticamente ele não consegue ficar sem ler. Então nós temos que fazer isso. Quanto nós mais buscamos a Deus, mais nós temos de Deus. Poxa, Ademir, você está dizendo que quanto nós mais buscamos, mais nós temos de Deus. Tem algum exemplo bíblico? Tem, meu irmão. Por que não? Tem. Vai comigo lá, outra passagem conhecidíssima. E talvez a gente pregando aqui, falando, você não lembre, mas a hora que eu falo onde eu vou ler, 2 Reis, você lembra dessa passagem? O profeta pediu para a mulher, pediu para a viúva. O profeta vai falar com a viúva, vai conversar com a viúva. E a viúva fala, meu esposo te servia, tudo. Mas aí o profeta fala, o que você tem em casa? Eu tenho uma botiva de azeite. Aí ele fala assim, o profeta para a mulher, vai nas tuas vizinhas, na vizinhança tua, e pega tudo vasilhas vazias. Mas não pega pouca, não, pega bastante vasilhas vazias. E entra para sua casa e despeja a botija de azeite sobre as vasilhas. Você lembra dessa passagem? Vamos lá, capítulo 4, versículo 3 ao 6, diz assim, Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Vou repetir. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E eles traziam os vasos, e ela os enchia. Quanto mais você busca, mais você vai ter, meu. Você é o vaso de Deus, o oleiro, quem trabalha esse barro que nós somos, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é Deus que prepara este barro.
Nós somos o vaso e esse vaso tem que ser cheio. E para ele ser cheio, você tem que buscar. E quanto mais você buscar, mais você vai se encher. E quanto mais eu buscar, mais eu vou ter da palavra de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quanto mais você buscar, é o vaso que vai no moleiro, é o vaso que vai buscar o azeite, é o vaso que vai buscar o óleo. Não é o óleo que vai até o vaso, é o vaso que vai até o óleo. Ou está escrito de forma diferente na sua Bíblia? Enquanto trazia, enchia, e trazia e enchia, e trazia e enchia. Isso é a prova de quanto nós mais buscarmos a palavra, quanto mais buscarmos a presença, mais nós vamos ter. Quem precisa, quem necessita, quem tem falta, somos nós temos que entender isso. E diz no versículo 5, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não tinha mais vaso, não tinha mais busca. Se você não buscar, nós lemos lá em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 1 e 2, onde o profeta fala para o rei, fala, se você o buscar, encontrará. Mas se você o deixar, ele também te deixará. Com certeza é isso que nos acontece. É isso que nos acontece. E para ser mais claro em tudo isso que eu estou expressando para os irmãos, queria que os irmãos fossem lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Também outra passagem muito conhecida, né? Eu vou falar quase do capítulo todo de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, ele inicia falando de 100 ovelhas. Que tinha um criador que tinha 100 ovelhas. E diz a palavra de Deus que eles fazem um paralelo e diz assim, se esse criador tiver 100 ovelhas e uma ovelha se perder, quantas ovelhas vão se perder? Uma ovelha se perder. Esse pastor não deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida. É isso que está escrito na sua Bíblia. Começa o capítulo 15 dessa forma. Tendo 100 ovelhas, uma se perde. O que a ovelha faz? Ela se, responde para mim, se perde. A ovelha se perde. O que mostra com isso e o que nós podemos tirar deste texto, que nos leva a tudo que eu quero dizer nesta noite, é que deslizes acontecem na vida do cristão. Que falhas e erros acontecem na vida do cristão. Que tropeços acontecem na vida dos cristãos. Que ovelhas até se perdem. Mas o pastor deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha onde quer que ela esteja. Vai buscar essa ovelha. Essa ovelha ela pode estar trôpega, essa ovelha pode estar manquejando, essa ovelha pode estar sem lã, essa ovelha pode estar doente, essa ovelha pode estar da forma que esteja. O pastor, o supremo pastor da nossa alma, vai buscar essa ovelha onde ela quer que esteja. Por quê? Porque ela se perdeu, ela tropeçou, ela falhou. Então, o pastor das nossas almas vai buscar essa ovelha. Por quê? Porque ela se perdeu. E aí diz a palavra de Deus mais para frente um pouquinho, por volta ali do versículo 8, que conta também que uma mulher tinha uma dracma. E aí essa dracma ela também se perdeu.
E eu volto a enfatizar aquilo que eu enfatizei sobre a ovelha. Quando se perde, pode acontecer uma falha, um erro, um tropeço, um escorregão. A dracma se perdeu. O que essa mulher fez? Ela pega e varre toda a casa. Ela acende todas as luzes e vai em busca dessa dracma perdida. O nosso Deus busca aqueles que se perdem. Ele quer buscar aquele que está perdido. Ele quer buscar aquele que está perdido. Ouça o que eu estou falando. Ele quer buscar aquele que está perdido. E aí essa mulher acha a dracma, chama as vizinhas, amigas e faz festa. Houve festa também quando buscou a ovelha. E diz o capítulo 15, ele prossegue e chega nessa passagem que eu, que você, que todos nós conhecemos. O filho pródigo. Diz essa passagem que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo... O que está escrito aí na tua Bíblia? Ajuntando tudo, partiu. Esse filho se perdeu? Não. Ele quis se afastar do pai. A diferença quando uma ovelha se perde, quando uma dracma se perde, e quando alguém quer se afastar do pai. Como que é esse afastamento? Esse afastamento acontece com o pecado consumado, consciente na vida da pessoa. Ele quer se afastar. Ele quer se afastar, ele quer se distanciar, ele quer ficar longe. O que o pai fez? Quando ele pediu parte da fazenda, o pai deu a parte da fazenda para ele. E aí ele partiu. Ele quis se distanciar do pai. O que o pai fez? Deixou ele ir. Em algum momento dessa passagem ou dessa parábola, você vai ver o pai indo atrás do filho? Você vai ver o pai indo buscar esse filho? Não, mas tem um porém. O pai espera esse filho. Mesmo que cada um de nós queiramos ficar longe do pai, o pai não se ausenta da posição dele. Ele continua a esperar aqueles que se ausentam da presença dele. Eu não sei para quem eu estou pregando. Eu não sei o porquê estou pregando, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão. Estão com o pé lá, outro pé cá. Estão, mas não estão. São, mas não são. Querem dizer que é, mas não é. Se distancia do Pai. Se distancia daquele que tem as respostas, a solução. Então diz a palavra de Deus que ajuntando tudo partiu. E aí diz a palavra, eu tenho que prosseguir, para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, uma grande fome, naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, ponto e vírgula. Algumas, algumas Bíblias estão em outra palavra, mas depois do ponto e vírgula diz assim: faze-me. Na minha está assim: faze-me como um dos teus jornaleiros. Eu quero falar com aquele que está distante do Pai. Você está na igreja, você está ouvindo a palavra, você pela internet está nos ouvindo e está distante do Pai. Há momento de você voltar para o Pai. Há tempo para você voltar para o Pai. Na situação que você estiver, na condição que você estiver, há oportunidade de você voltar para o Pai. O que esse jovem estava dizendo, ó, faze-me como um dos teus jornaleiros. Eu sei que existe essa forma, mas eu não estou sendo este. Eu já fui dentro desta casa, eu já participei desta situação, mas hoje eu não estou. Por favor, faze-me como um dos teus jornaleiros. Quantos hoje frequentam a igreja, participa da igreja, participa do culto e não se faz pertencente ao corpo? Quantos estão presentes, de corpo presente, mas a alma não está? Quantos vêm na igreja, levanta a mão, abaixa a mão, bate palma, canta hino, senta, levanta, faz tudo que um crente faz, mas não pertence. Está dentro dele dizendo assim: faze-me como um desses. Está gritando, a alma grita, fala: por favor, faze-me como um desses. E olha para o irmão do lado, para o outro irmão, e vê aquilo acontecendo, aquele progredindo, aqueles tendo comunhão, se enchendo, o vaso se enchendo, o óleo sendo derramado. E vê que não pertence. Está, mas não está. É, mas não é. Até quando, meu irmão? Até quando? E a alma clama: faze-me como um desse irmão meu. Faze-me como um desse crente. Faze como um desse líder. Faze-me como um desses. Mas a palavra iniciou: quem mais busca, mais tem. Quem mais entra na presença, mais tem. Quem mais se coloca, se disponibiliza, mais tem. E este jovem, então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, porque o pai não sai do lugar que ele está. Ele não sai da onde ele está. Eu acredito, irmão, e a palavra de Deus não fala isso, mas eu tenho a impressão disso. Porque fala de uma fazenda, fala de um lugar, essa parábola. Eu acredito que esse pai não buscou o filho, porque foi o filho que quis ficar longe do pai. Ele não se perdeu. Tem diferença entre se perder e querer ficar longe. Ele quis ficar longe do pai. O pai não foi atrás desse filho. Mas eu creio, e eu posso fazer essa comparação, de que o pai ia todos os dias lá naquela cerca daquela fazenda. E ele olhava para aquele caminho, esperando ver o filho. Mas ele não conseguia. Sabe, irmãos, quantos cultos nós temos aqui na igreja? Quantas palavras são derramadas aqui deste altar sobre você? Isso é a mesma coisa que o pai indo até a cerca para olhar, para ver se o filho volta. Sabe, a exortação vem, irmão. A correção vem. E nós fazemos eu não posso falar. Fazemos de que não estamos ouvindo.
que essa palavra não é para mim. Ah, mas não é bem assim. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Ah, mas não é bem assim. Isso daí é muita santidade também, tá louco? Não é desse jeito também, não é bem. A vida não é assim, a vida mudou, a palavra, os tempos mudaram, mas a palavra continua a mesma. E eu creio nessa palavra. E muitas das vezes vem as palavras são derramadas, e o pai vai até a cerca e nada do filho. A palavra vem e nada do filho. O pai continua no mesmo lugar e o filho lhe disse, pai, e levantando-se foi quando estava longe, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos. O bezerro cevado. Eu sempre li essa passagem. Por que o bezerro cevado? Por que o bezerro cevado? Pega essa, meu irmão. Porque quando esse filho decidiu sair do pai, o pai pegou o bezerro e falou, ceva esse bezerro. Porque o meu filho foi, mas ele vai voltar. Ele foi, ele se distanciou, mas ele vai voltar. Eu sei em quem eu investi. Eu sei para os caminhos que ele está andando, mas ele vai voltar. Eu não sei o caminho que você está seguindo, meu irmão. Eu não sei o quanto você se distanciou do Pai. Mas volta logo. Volta rápido. Porque o tempo está acabando. E eu quero falar agora com algo que Deus colocou no meu coração hoje essa tarde. Eu quero falar com você, marido. Que você até esconde as coisas da tua esposa. Mas Deus não está sendo escondido. Você está distante de Deus. Irmão, só Deus sabe quanto é duro eu falar isso, meu irmão. O quanto isso pesa para mim. Mas recebe isso em nome de Jesus. Talvez você pense que a sua mulher é fraca. Ela não é fraca. Ela só não quer ser enganada mais. Ela quer te ajudar. Abre o jogo para ela, meu irmão. Pede ajuda. Fala para ela que você não consegue. Que você está tentando há bastante tempo. Que você vem na igreja, a palavra toca em você. Você chora, você se constrange. Mas você não está conseguindo vencer isso que está te distanciando do Pai. Pede ajuda, meu irmão. Você, esposa, a mesma coisa. Você até tenta, você ora, você se quebranta, você chora. Mas você está precisando de uma ajuda. E tudo vai passar, mas esse alicerce é esse marido que está do teu lado. Confessa para ele, pede ajuda para ele. Enfrenta essa situação juntos. E você vai vencer, você filho.
Adolescência, a juventude é difícil. Não é fácil. É uma luta desleal esse mundo que está te oferecendo aí. Mas você não está vencendo. Não adianta se enganar. Você não consegue vencer. Só você e Deus sabe as intimidades que você está tendo no seu quarto, no seu banheiro. Pede ajuda para os seus pais. Eles são fortes, eles vão entender. Não tem coragem de falar com o pai, não tem coragem. Pede ajuda para os pastores. Vai lá, mas fala com alguém. Por favor, entenda a minha mensagem, meu irmão, nessa noite. Entenda a minha mensagem, pede ajuda. Pede ajuda enquanto há tempo. Pede ajuda, porque o pai que eu estou pregando aqui é o pai que pôs um bezerro para ser cevado para a tua volta. É um pai que pôs um bezerro para ser cevado, para fazer uma festa para a sua volta. Há oportunidade para você. Tem como, meu irmão. Tem como, minha irmã. Tem como, jovem, adolescente. Tem como, tem como. Eu te garanto, tem como. Eu sou prova viva de que tem como. Tem como, meu irmão. Mas você tem que se abrir para Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Você tem que buscar a Deus. Você precisa buscar ajuda. Peça ajuda. Peça socorro. Olha para essa pessoa que está nessa caminhada contigo e diga: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. O que eu estou fazendo não é certo. O que eu estou fazendo é errado e eu estou distanciando de Deus. Faze-me como um esposo de verdade. Faze-me como uma esposa de verdade. Faze-me como uma edificadora do teu lar. Faze-me como um filho. Faze-me de forma que eu possa honrar você, pai, honrar você, mãe. Que eu possa respeitar você, pai, que eu possa respeitar você, mãe. Me ajude. Peça ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Ouve o que eu estou falando. Sozinho você não vai conseguir. Já faz tempo que você vem, ouve a palavra, ouve a exortação, ouve tudo. Assim, na hora do culto você até se quebranta, você chora, você até aceita apelo, irmão. Mas a hora que chega a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, tudo muda. Tudo muda. Você não tem força para vencer este mal, irmão. A luta é desleal. Você não tem força sozinho para vencer isso que você está passando. Ouça o que eu estou falando, meu irmão. Você não tem força. Você até quer, mas não há possibilidade. Abra para encerrar comigo em Tiago. Capítulo 4, versículo 8.
Tiago, capítulo 4, versículo 8. Há oportunidade para você, tem como, só precisa de alguns ajustes. E eu vou falar desses ajustes bem rapidinho para você. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aquele que busca tem, irmão. E quanto mais busca, mais tem. E quanto mais se achega, mais tem. Quanto mais se achega, mais próximo fica. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai, então, primeiro ajuste que tem que ser feito. Limpai as mãos. E isso leva eu lá quando eu era criança, brincando no meio do barro, jogando bola na terra vermelha, aquele cordão assim, ó, de barro aqui no pescoço. Eu chegava em casa, minha mãe falava, vai tomar banho. Eu falava, passava a mão suja na roupa e falava, não, mãe, eu não sujei. Eu tô limpo, eu não preciso tomar banho. Como você quer sentar na mesa com as mãos sujas, irmão? Na mesa preparada pelo Senhor, como que você quer banquetear com o Senhor, com aquilo que Deus está oferecendo para mim e para você todos os cultos, todos os dias, com as mãos limpas, mãos sujas? Limpe suas mãos, meu irmão. Limpe suas mãos para para sermos dignos de sentarmos à mesa e banquetearmos com o Pai. Primeiro ajuste. Segundo ajuste, aí no versículo mesmo, pecadores. Eu quero falar com você, você não vai vencer essa distância que você está tendo do Pai, se você não, primeiro, que eu te falei agora há pouco, para o marido, para a esposa, para os filhos, se você não pedir ajuda. Segundo, se você não se afastar das amizades que você tem com o mundo. Essas pessoas do mundo não vão te levar a nada. Essas pessoas do mundo vão te levar à bancarrota. Se distancia delas, irmão. Primeiro fator para você fazer uns ajustes, há possibilidade de solução para a sua vida, dessa distância para com Deus. Primeira coisa, pede ajuda. Segunda coisa, se distancia, para com essa amizade, com essas pessoas do mundo. Julgo desigual não leva a nada. Quantas vezes a palavra vai ter que falar com você e você não vai atentar para isso? Isso vai te levar à bancarrota, meu irmão. Se distancia dessa amizade com o mundo. Você é homem casado que tem amizade com o mundo. Você é mulher que tem amizade com o mundo. Você é filho que tem amizade com o mundo. Amizade com o mundo não resolve. Você não vai conseguir se aproximar de Deus com essas amizades com o mundo, com as pessoas do mundo. Terceiro, voz de duplo ânimo. Irmão, ai Deus. Eu já ouvi muito isso. Eu vou ter que falar. A palavra de Deus vem e exorta cada um de nós. Para com a murmuração, para com a fofoca, para com as contendas. Irmão, se distancia desse irmão que é fofoqueiro, por favor. Eu vou abrir, vou falar claramente, vou falar rasgado, igual uma pastora fala aí. Vou falar rasgado. Se distancia desse irmão que é fofoqueiro. Desse irmão que é murmurador, se distancia, não senta na mesa com ele, não. Então, terceira coisa, se distancia dessas pessoas que têm duplo ânimo. Que se diz crente, mas são murmuradores. Que se diz crente, são fofoqueiros. Que se diz crente, são blasfemadores. Se distancia deles, meu irmão. Porque você vai se contaminar e daqui a pouco você vai estar fofocando igual a ele. Vai estar murmurando que nem ele. Sou eu que estou falando ou é a palavra? É a palavra, irmão. Voz de duplo ânimo. E por último, purificai o coração. Quando ele fala em purificar o coração, ele fala de nós deixarmos que o Espírito Santo comande a nossa alma.
Deixar que o Espírito Santo faça a obra que tem que ser feita. Para que o Espírito Santo comande a mente e essa comande a sua vontade, seus desejos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos alcançar isso na nossa vida. Tem como? Tem. Tem solução para cada um de nós, ou para cada um de vocês, ou para cada um de nós? Tem. Mas precisa de alguns ajustes. E os ajustes estão aí em Tiago capítulo 4, versículo 8. Se aprofunde na palavra, pega cada versículo, cada palavra desse versículo. Entendam o que a palavra quer dizer. Aquilo que a mensagem quer falar com cada um de nós. Não fique distante, não. Não fique se enganando, não. Sem ajuda. Sem se afastar das amizades do mundo. Sem se afastar das pessoas que têm dupla personalidades, até mesmo dentro da igreja. E se você não apacentar seu coração através do Espírito Santo, irmão, antes de tudo, eu falei sobre pedir ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Sozinho você não vai dar conta. Não vai dar conta. Ouça o que eu estou dizendo. Peça ajuda. Não vai dar conta. Gostaria de convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Só Tu sabes, ó Pai, só Teu Espírito Santo sabe o quanto para mim foi difícil falar tudo isso que o Senhor colocou no meu coração. Mas se o Senhor me colocou no coração, eu tenho essa convicção, ó Pai, porque Tu falaste comigo lá no escritório da minha casa, era para que todos nós que estamos aqui, ou vai ouvir essa mensagem, está ouvindo essa mensagem agora, ou vai ouvir futuramente, é porque tem que ser alcançada algumas pessoas. Porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Tua palavra é uma espada de dois gumes. Ela penetra nas juntas e medulas. Faz divisão, Senhor, da alma e do espírito. É só Tua palavra que faz isso, ó Pai. E nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no que Tu tens para falar conosco, ó Pai. Fale ao nosso coração, Senhor. Faça com que mostre para esses que estão se distanciando cada dia, cada instante mais de Ti, Senhor, para que eles possam ter a certeza, Senhor, e a convicção que o Pai não mudou, Senhor, que Tu és soberano, que Tu tens um bezerro cevado preparado para a volta dele, ó Pai. Deus, mostre para ele, Senhor, que ele tem que pedir ajuda, ó Pai. Mostre para o Teu povo, Senhor, que ele tem, Senhor, que se desvencilhar dessas amizades do mundo que não vai levar a nada, só vai levar a bancarrota. Deus, que ele possa se desvencilhar, ó Pai, desses, ó Pai, que tem duplo ânimo, que tem dupla personalidade, que fala uma coisa, mas agem diferente. Pai, que eles possam, Senhor, ceder ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo Consolador, ó Pai, para que purifique os corações, para que purifique a alma, para que purifique a mente, ó Pai, para que eles possam, Senhor, voltar para o Pai. Há tempo, há possibilidade, há como. Mostre para esse Teu povo, ó Pai, que há como ainda há tempo. É pouco tempo, mas se resta tempo, resta um pouco de tempo. Porque Tu estás vindo, ó Pai, Tu estás voltando, Tu estás à porta, ó Pai. Mostre para eles, ó Pai, que Tu estás, ó Deus, na porteira, Senhor, que Tu estás de braços abertos, esperando a volta desses que estão distantes. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Enquanto os irmãos vão cantar o hino, eu quero convidar você que está fazendo a corrente de 7 sexta-feira. Corrente de fé, corrente de propósito. Sabe, irmão, conforme a palavra veio aqui nessa noite, talvez você faz até corrente, mas se você não fizer esses detalhinhos, você não vai conseguir, viu, irmão? Você não vai conseguir. Tem que pedir ajuda, tem que... Esse processo. Você não conseguiu marcar tudo, depois você ouve a mensagem de novo e põe em prática isso, que são esses detalhinhos que vai levar você a voltar para